Ah, interessante como a gente não combina as coisas e o louvor. Nós falamos sobre a obra de Cristo, falamos sobre quanto somos fracos e o quanto Ele é forte, né? E falamos no desejo de ser usados por Ele. Queria trazer muito bem. Eu tenho estudado, tenho olhado na palavra muito sobre a vida de Abraão, chamado pai da fé. Quando você lembra em Abraão, quando vem Abraão na tua mente, qual é a primeira coisa que você lembra, né? Qual é o primeiro fato, qual é o primeiro acontecimento que vem à tua mente, né? Para aqueles que conhecem um pouco a Bíblia, vem o sacrifício, né? O sacrifício de Abraão, ou o sacrifício de Isaque. E para entender melhor, né, como Abraão foi capaz, né? Eu fico pensando às vezes aqui, para aqueles que têm filhos, para aqueles que têm netos, aqueles que não têm ainda vão passar por isso, né? Você já parou para pensar como seria capaz, você seria capaz de fazer ou de participar de um ato desse? E Hebreus fala que ele estava mesmo para imolar o filho, né? O que leva um homem a tamanha fé, né? Para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouquinho o contexto da história. Olhando para a vida de Abraão um pouco, a história de Abraão começa lá no capítulo 12 de Gênesis, tá bom? E tem algumas coisas que é interessante saber sobre ele. Ele foi chamado de forma sobrenatural e obedeceu, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e ele foi, né? Vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ele foi. Recebeu promessas de Deus, entrou em guerra com 4 reis por causa de Ló, venceu essa guerra. É circuncidado, tem o nome mudado para Abraão, antes era só Abrão. Tira Ló de Sodoma. Durante tudo isso, lá no começo do capítulo 12, ele recebe uma promessa de herança que teria um filho, né? Isso acontece, nasce Isaque, 20 anos depois. Mas Abraão era um homem que não tinha só coisas boas, né? Por medo de homens, ele se fez passar por irmão da mulher por 2 vezes. Isso está lá em Gênesis 13 e depois em Gênesis 19. Depois você dá uma olhadinha lá, né? Aceitou o conselho de Sara e se deitou com a serva para garantir o que Deus já tinha prometido para ele. Tinha uma fé vacilante em alguns períodos, nós vamos ver um período desse daqui a pouco. Se esquecia muito rápido da promessa. O pai da fé aprendeu a ter fé no seu relacionamento com Deus. Ninguém nasce criança, como é que a Bíblia diz? Né? Nós nascemos, começamos a nos alimentar de leite, depois, né, a nossa fé tem que ir amadurecendo até que a gente coma alimento sólido. Recordar um pouquinho a história de Isaque, bem rápido, nós não vamos dela, que nós vamos olhar. Lembra lá como é que aconteceu? Depois disso tudo, depois de 20 anos de espera, depois de mais ou menos 15 anos de relacionamento com o filho, é mais ou menos isso, porque essa figura relata bem, você não pode esquecer que o texto diz que o fecho de lenha, quem carregou até o final do morro lá, foi o filho, né? E ele ia com a tocha e com o cutelo. Então teve um tempo de convivência, um tempo de relacionamento, né? Vivendo com o filho. Um filho que Deus tinha prometido 20 anos antes, prometendo muitas coisas. Seria uma grande bênção, seria uma grande nação, teria posteridade. E aí, de repente, Abraão,
pega esse filho e sacrifica. E Abraão sai, né, vai até o lugar que Deus ordena, deixa os servos, sobe, né, na hora que ele estava mesmo para imolar o filho, Deus intervém e fala: agora eu sei que você me ama. Agora eu sei. Pensa aí um pouquinho, né? Mesmo, né, como seria difícil, né, sacrificar um filho. Né? A gente, às vezes, para corrigir um filho, a gente pensa 2, 3 vezes. Não é? Como vamos fazer para ter uma medida certa, para não passar do ponto. Mas para algumas curiosidades nessa história, de uma maneira bem rápida. A prontidão de Abraão, né, muito rápido. Deus pede, ele sai, pega o filho, prepara as coisas, sai e vai. Né? O que fez esse homem ser assim? Uma prontidão para a obediência, né, sem pensar muito. A certeza, né? Ele fala com o servo, quando ele chega no pé do monte onde ele vai sacrificar, ele fala: fica aqui para o servo, porque nós vamos voltar. Isso está lá em Gênesis 22. Interessante, a conversa com Isaac, eu fico pensando, um menino de 17 anos, 16, 17, 15, conversando, ali: pai, onde está o sacrifício? Eu estou vendo tudo, mas a conta não está batendo, cadê o cordeiro? Né? E ele: olha, Deus vai prover, mas a conversa não deve ter parado aí. Ele teve que amarrar o filho, ele teve que fazer o altar. O que ele fez? Ele deu um Dramin para ele? O que ele fez? Teve um diálogo ali. Né? Teve uma conversa ali. Não tenha dúvidas. E para ele fazer tudo isso, né, tamanha fé. Para entender melhor como Abraão se tornou o pai da fé e como ele foi capaz de chegar a esse ponto, a gente precisa conhecer também o autor e consumador dessa fé. Não tem como olhar simplesmente para Abraão e dizer: nossa, que homem de fé. Né? Eu preciso entender um pouco o que ele passou, como é que foi a vida dele. Por isso que nós vamos olhar um texto, Gênesis 15, abre lá. A versão que está aqui é a ARA, mas você que está acostumado a seguir a NA pode seguir aí também, que a diferença é pouca. Vamos ler o texto juntos. O texto diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse-lhe: olha para as estrelas do céu e conta as estrelas. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E disse-lhe: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-te uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os no meio e lhes pôs em ordem
as metades, uma de frente da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, e o Gigazeu e o Zebuseu. Até aí. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos todos nós aqui e clamar ao Senhor pela tua intervenção divina sobre as nossas vidas, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor nos use como ferramenta nas tuas mãos. Na minha limitação, os meus irmãos também na limitação deles, mas todos nós aqui juntos, tentando entender os propósitos do Senhor e a vontade do Senhor. Então, nos orienta, nos ajuda, que o teu Santo Espírito esteja presente aqui, nos auxiliando a entender a tua palavra e a tirar lições práticas para a nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, que nos ensina, que nos dirige, que nos conduz. Oramos assim gratos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Pacto abrâmico aqui, tá? Qual a importância disso? Quero passar antes para vocês a grande ideia desse texto. Qual é a ideia dele? O Deus que chama, preserva, justifica, para executar seu plano perfeito, mostrando sua soberania e poder ao intervir na história e na vida de suas criaturas. O Deus que chama é também o Deus que preserva, justifica, para executar seu plano perfeito, mostrando sua soberania, poder ao intervir na história e na vida de suas criaturas. Um adendo aqui a essa grande ideia. A ideia do Deus que chama está lá, em Gênesis 12, a gente precisa, quando vai olhar para um texto, a gente tem que olhar o contexto um pouco maior. Então, lembra lá que Deus chama Abraão, né? Abraão está lá em Ur dos Caldeus, Deus fala: olha, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar para onde você vai. E esse Deus, durante toda essa história, ele conduz, ele orienta, né, Abraão, e ele tem propósitos para isso. Mas qual é o propósito? Né? Por que eu falei que tinha a ver com louvor e sobre a obra de Cristo? Tá bom? Se você quiser deixar marcado aí e ir para Mateus, senão eu explico rapidinho o que é. Mateus capítulo 1 conta a genealogia de Jesus. Em Mateus começa, se você está com Mateus 1 aberto aí, ele vai falar da genealogia de Jesus e vai dizer: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Né? E aí começa, tá bom? Começa de Abraão e volta até Jesus. E mostra a árvore genealógica de Jesus daqui para lá. Lucas tem uma outra genealogia que mostra o contrário. Né? Mas se você for ler, você vai ver que começa em Jesus e vem descendo, passa por Davi, e depois passa por Abraão, depois continua, vai até Adão, e termina dizendo,
Filho de Deus. Né? Por que isso é importante? Nossa conversa aqui. Porque esse plano de Deus, né, ele é cumprido em Cristo. Isso que vocês estão vendo aqui, né, o que nós vamos olhar, tem a ver com o nascimento de Cristo, com a obra de Cristo, né, com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo. Então, vamos olhar um pouquinho para o texto, para a gente poder entender de uma maneira um pouco mais clara. Primeiro, o Deus que chama pequenas, grandes ideias, tá bom? De 1 a 5, diz assim, o Deus que chama é o mesmo Deus paciente, que cuida, orienta e anima para cumprir os seus propósitos. Vamos olhar um pouquinho o texto. De 1 a 5, depois desses acontecimentos, depois do quê? Né? Quando começa assim, eu tenho que ver o que aconteceu. Por que é que, de repente, o texto começa dizendo, olha, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor, ele já diz, não temas. O que ele está temendo? Né? Ele está temendo o que está no 14, capítulo 14, no finalzinho do capítulo 14, de 21 até 24. Né? O rei de Sodoma, Abraão vai lá, salva Ló, vence 4 reis. O rei de Sodoma oferece para ele um acordo. E ele fala, não, eu não quero nada de você. Ele fala aqui, olha, versículo 23. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Ele tinha acabado de sair de uma guerra. Tá? Tinha vencido 4 reis. Né? E ele está, talvez, temeroso. E Deus chega para ele e fala, Abraão, não temas. Né? E fala para ele mais, porque ele recusa riquezas, ele recusa um monte de coisas ali. Porque na guerra, naquela época, o vencedor podia levar tudo. Né? E ele fala, não quero nada. E Deus fala para ele, olha, não temas, porque eu sou o teu escudo. E o teu galardão, ou o teu prêmio, ou a tua recompensa, né, eu vou te dar. Em algumas versões, ou alguns estudos bíblicos do texto original, dizem que aqui está dito assim, eu sou o teu galardão. E acaba sendo a mesma coisa, porque se Deus é o meu galardão, né, o que vem são coisas boas. Tá? E ele continua. Versículos 2 e 3, parece que aqui, aquilo que eu falei para vocês no começo, Abraão teve uma pequena crise de fé. Né? Deus promete, Deus anda com Abraão, mas aqui, versículos 2 e 3, respondeu a Abraão, Senhor, o que o Senhor pode me dar, se eu não tenho filhos? A minha herança vai ser, o jeito, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que colocar um servo como meu herdeiro. Né? O que o Senhor pode me dar? E disse mais, não me concedesse descendência. É interessante, né, irmãos? Se você olhar capítulo 12, você vai ver que Abraão, quando saiu da terra, tinha 75 anos. Né? Você está com a Bíblia aberta aí, vai para capítulo 16, versículo... Versículo 16. 16. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu a luz. Não a mulher, não Sara, Agar. 10 anos esperando uma promessa. 10 anos. Né? Quanto tempo você espera? Quanto tempo é a tua paciência com Deus? Por quanto tempo a gente suportaria a demora de uma promessa? Mas esse Deus que chama, ele é um Deus que anima, encoraja
e reforça a promessa. Ele deu a promessa lá no capítulo 12, versículos 1 e versículo 7, mas aqui ele reforça, versículos 4 e 5. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E disse, assim será a tua posteridade. O Deus que chama, o Deus que te chamou, né, é o Deus que anima, preserva, né, fortalece. Eu não sei quanto a você, né, mas nas lutas que todos nós temos, né, se você quer ter paz com Deus, com a situação em si, lidar com ela, né, vai olhar para a palavra de Deus, o que Deus diz, né, que você vai entender, né, vai conhecer a Deus, procura mais, né, eu fico olhando para essas experiências todas de Abraão, e aí eu consigo entender por que lá no final, né, ele realmente estava pronto para fazer o que Deus mandava, Deus mandou ele fazer. Né? Se ele não passa por isso, né, por todas essas coisas, talvez, só um talvez, né, ele não cumpriria aquilo, ele não estaria disposto a obedecer prontamente a Deus. Não tem como, meus irmãos, a gente seguir a Deus e querer que tudo vá bem. Né? Faz parte da nossa vida o lapidar do nosso caráter, lapidar do nosso coração, passar por lutas. Né? Mas ele continua, versículo 6 que está aí, primeiro o Deus que chama é o Deus que cuida, né? É o Deus que anima, é o Deus que orienta, mas o Deus que chama é também o Deus que justifica. Né? Versículo 6 diz, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Né? Aqui é interessante a gente notar que a nossa velha luta do homem, da carne, com Deus, né? Não é a nossa força, não foi você que se chamou. Né? Tem aqui os carros assim, né? Eu escolho Deus. Não foi você. Não foi você. Assim como Abraão, né? O Deus que chama lá no capítulo 12, é o Deus que dá ânimo, faz caminhar, mas é o Deus também que justifica. Né? Justifica por fé, não por obras. Justifica porque ele quer justificar, ele reconhece, ele olha, né, e fala, vou justificar. Né? Abraão estava lá, folgadão lá, em terra Ur dos Caldeus. Né? Olha lá para mim, Josué 23 ou 24, deixa eu ver. Josué 24, 2. Josué 24, 2. O que diz lá? Está aberto aí? Josué 24, 2. Então disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Né? Abraão era desta família. Né? Estava lá, em Ur dos Caldeus, e Deus falou, Abraão, né?
vem. Estava lá. Como é que eram as famílias antes? Né? Hoje, assim, imagina naquela época. Hoje, para você se desvencilhar da sua antiga religião e ir para uma nova religião, né? Qual a luta que você tem? Agora, você imagina na época de Abraão. Né? Então, Abraão possivelmente também sacrificava ídolos. Né? E aí ele fala, olha, não, vem Abraão. Venha você que eu quero. Né? Então, não é pelo que eu faço. Né? É Deus quem escolhe. Né? E o Deus que escolhe, ele justifica. E justificar é declarar, é dizer juridicamente, olha, está salvo. Então, o Deus que chama é o mesmo Deus paciente, que orienta. O Deus que chama é o mesmo que justifica. De 7 a 21, o Deus que chama é o mesmo que tem poder e tem planos. E aqui tem uma separação entre esse texto aqui, algumas coisas interessantes. De 7 a 11, de 12 a 16 e de 17 a 21. Nós vamos olhar isso aqui. (7 a 11). Disse mais a Abraão: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Eu que te tirei de lá para te dar por herança esta terra. Perguntou Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, né? Uma rola, uma pombinha, toma todos esses animais, e tomando ele todos esses animais, partiu no meio, pôs entre as metades, em ordem, uma de frente das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as exortava. O que está acontecendo aqui? Você já ouviu falar em fio de bigode? Como é que eram feitos os contratos naquela época? Como é que era feito um acordo, um contrato em que as duas partes combinavam, e a forma de dizer, olha, isso nós vamos cumprir, né? Custe o que custar, né? Isso não vai falhar. Era dessa forma, né? Era fazendo isso, cortando os animais, um de frente para o outro, corta na metade, corta no meio, bota metade para cá, metade para lá, e as duas partes que vão selar o acordo passam no meio. Né? Depois nós vamos ver como que isso termina. Mas Deus está falando para Abraão assim, olha, eu vou te mostrar. Né? Como é que você vai saber? Eu vou te mostrar. Então, se prepara. Quando ele está preparando isso, ele já sabe. Né? Eles estavam acostumados a isso. Ele já sabia o que tinha que fazer, tanto é que ele prepara tudo certinho, fica enxotando as aves, para as aves não chegar e comer os animais que estão lá deitados, né? Mas ele já sabia. O que está acontecendo aqui? Né? Está sendo selado um acordo verbal aqui. Não, olha, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Né? A eleição, Abraão era de família pagã, como nós já vimos. Né? A herança da terra é necessária por quê? Porque lembra que no plano de Deus, Jesus ele vai voltar, mas ele precisa sentar no trono de Davi, no trono humano. Né? Então não dava para ser alguém que não tivesse a linhagem. Né? Não dava para aparecer alguém, de repente, olha, esse é o Filho de Deus. Né? Ele precisaria ser, como a genealogia de Lucas, ele precisaria ser filho de Deus, precisaria ser nascido de uma virgem. Né? Ele precisaria vir de forma sobrenatural, mas ele também precisaria ser humano, e precisaria sentar no trono.
Por isso que é importante olhar isso. Né? Aqui tá se iniciando um pacto, né? Uma aliança de Deus com a humanidade. Uma aliança de Deus com você e comigo. Que vai terminar em Cristo. Né? Confirmação. Está preparando Abraão para uma cultura, né? Essa cultura de fechar acordos dessa forma. Mas esse Deus que faz tudo isso, ele também tem planos. Né? Olha que interessante. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Sabe o que é isso aqui? Não, no popular, isso é um sono pesado, mas um sono com pesadelo. Esse é o famoso pesadelo. Eu não sei você, mas eu tinha um pesadelo na minha infância, que eu ficava num prédio, no último, na cobertura, acima da cobertura, no teto. O teto era de piso, azulejo, e eu não sei por que cargas d'água ficava de meia, né, e isso não ia prestar. Né? E eu começava a tentar escapar, e eu ia chegando cada vez mais perto da beira e tal. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de pesadelo assim. Né? E aí, por fim, eu caía. E a hora que eu ia relar no chão, eu acordava. E aí eu lembro como se fosse hoje, o coração acelerado. Não sei como não tinha um ataque. O coração acelerado. E eu lembro disso até hoje. Eu lembro desses sonhos até hoje. Não consigo, nunca fui nessas coisas de entender sonho, não. Porque crente não faz essas coisas, mas eu fico pensando. Né? Por quê? Né? E era sempre o mesmo sonho. E o que está acontecendo aqui é um danado de um pesadelo. Né? Algo que ele ia ficar guardado com ele ali. Né? E aí, nisso, Deus mostra o poder dele, os planos dele. Né? Ele revela muitas coisas aqui nesse texto. Se você der uma olhadinha aí. Então foi dito para Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Abraão está preocupado com 10 anos, Deus está preocupado com 400. No mínimo. Né? Mas também eu julgarei a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais, e serás sepultado em ditosa velhice. Gênesis é um dos livros mais ricos no que diz respeito à teologia, porque ele mostra os principais conceitos sobre Deus. E aqui tem alguns que a gente precisaria olhar com mais cuidado, com mais carinho. Porque Gênesis também ele tem um valor, porque ele mostra todas essas coisas de uma maneira simples. Então, muitas vezes a gente olha meio desapercebido. Né? O que está mostrando sobre Deus aqui? Primeiro, soberania. Né? Onipotência. Onisciência. Sabe de todas as coisas. Um Deus justo, que vai julgar corretamente. Um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Né? Só para que você saiba um pouquinho, aí como você está em Gênesis, fica fácil de você ver. Versículo 13. Diz assim: então foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina. Né? Será escrava por 400 anos, será afligida por 400 anos. Pensa bem, né? Se você soubesse que o seu neto, o seu tataraneto, ou todos aqueles que vão sair de você, vão ser perseguidos, vão ser... como Deus pode fazer isso? Né?
Êxodo 12, 40. Dá uma voltadinha aí. Êxodo 12, 40. É Êxodo, tá? Não é Gênesis, não. Êxodo 12, 40. Olha o que acontece. Êxodo 12, 40 diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Se você continuar ainda em Êxodo aí, Êxodo 12, 34 a 36, no mesmo capítulo. 34 a 36. O povo tomou a sua Êxodo 12, 34 a 36. Isto. O povo tomou a sua massa antes de levedá-la e as suas amassadeiras atadas e trouxe-as com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Vocês vão sair depois de 400 anos com riquezas. Um último texto que está em Êxodo 25. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. Não é, agora, desculpa, porque eu pus Êxodo, mas não é Êxodo, tá bom? Não repara, não. É Gênesis 25. Agora a gente voltou para Gênesis. Só para mostrar para os irmãos como tudo que Deus falou ali aconteceu exatamente como Ele disse. Isso é bom. 25, 8. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, velhice boa, velho com saúde, ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. E aí ele continua e diz: olha, mas também eu vou julgar a gente para quem vocês vão se sujeitar. Aqui mostra a justiça de Deus. Tu irás para os teus pais e serás sepultado na tua ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isso aqui é interessante, porque por que é que demorou 400 anos para o povo voltar? Porque não se encheu ainda a medida dos amorreus. Os amorreus aqui era o povo que representava todos os povos, todas as tribos que moravam na Palestina. Então era um representante deles, tá? E que era um povo que desobedeceu muito a Deus e que tinha um julgamento pré-estabelecido, mas tinha um tempo certo para que isso acontecesse. A justiça de Deus, ela tem um equilíbrio, tem o tempo certo para que isso aconteça. Inclusive com nações, não só com pessoas, mas com nações também. Tem um tempo certo, tem uma quantidade, tem uma medida certa, e não vai acontecer antes disso. Estranho, né? O povo teve que ficar escravo 400 anos, porque a maldade dos amorreus ainda não tinha se completado. É porque eles moravam na Palestina e
a hora que cumprisse, a hora que chegasse o nível total da iniquidade deles, eles seriam tomados, a terra seria tomada deles e seria dada ao povo de Israel. Mas há um equilíbrio da justiça de Deus aqui que eu preciso lembrar. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Né? Em Apocalipse tem um texto lá onde, acho que é Apocalipse 6, 9, que diz, os santos que estão lá em cima, né, olham e falam, Senhor, por que o Senhor não acaba logo com o sofrimento? Né? Por que o Senhor não pune aquelas pessoas que nos mataram? Ele fala, porque ainda tem mais mártires lá para vir para cá. Esse é o Deus que Abraão estava seguindo. Uma aplicação para nós aqui, de maneira bem simples. Aqui o versículo 17 até o final vamos dizer, é a assinatura do contrato, vamos dizer assim, tá bom? Para ficar mais fácil de entender. É a assinatura do contrato. Deus promete, Deus se compromete, ali no versículo 12, onde ele manda preparar um material para fazer o sacrifício. Né? E aí ele fala no 17, sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, né? Uma escuridão muito grande, não dá para enxergar nada, a gente não tem ideia do que é escuridão aqui, né? A não ser quando acaba realmente a luz na cidade à noite, é que a gente tem um pouquinho de ideia, mas a gente nunca tem uma ideia do que é uma escuridão total. Sempre tem uma luzinha ou outra que dá para enxergar. E se acabar a força, a gente acende a luz do celular, a gente dá um jeitinho. Mas lá, densas trevas, não dá para enxergar um palmo na frente do nariz. Né? Houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei esta terra. E aí ele dá os limites da terra. Né? Essa promessa ainda não foi cumprida, vai ser cumprida quando Cristo voltar. Mas é uma promessa. E é uma promessa com um juramento, como diz lá, né, no Novo Testamento. Deus jurou por Ele mesmo. Por quê? Porque Ele passou sozinho lá. É um contrato unilateral. Né? É Deus com Deus. É Deus dizendo, olha, eu vou fazer isso. Você queira ou você não queira. Vai acontecer. Eu vou fazer, eu me comprometo a fazer. Tá? É unilateral e não tem a participação do homem nisso. Tá bom? Então, o Deus que chama é o Deus paciente, o Deus que chama é o Deus que justifica, o Deus que chama é o mesmo Deus que tem poder e planos. Ele elege, ele cumpre a promessa da herança, ele confirma essa promessa, ele dá revelação do que vai acontecer, não revelação nos termos de hoje, né? Não é revelação como nós vimos hoje na EBD, não é esse tipo de revelação, tá bom? Mas é uma revelação do que vai acontecer, e acontece exatamente como ele disse que vai acontecer. Né? Um Deus que mostra toda a sua soberania, onisciência, onipotência, justiça. A didática de Deus é muito interessante, né? E tem propósitos para isso também. Né? E é um Deus que ratifica, não retifica, mas ratifica, confirma, né? O sinal, o gesto de que a promessa será cumprida. Uma aliança unilateral. Deus prometeu que isso iria acontecer. Para quê? Para que chegasse em Davi, Davi reinasse, e Davi viesse até Jesus, tá?
E aí, nós podemos olhar para esse texto e tirar algumas aplicações bem práticas para nós aqui. Encerrando já, uma aplicação para nós aqui. Época diferente, aliança diferente. Lá é a aliança abrâmica, prometendo terra, prometendo um herdeiro. E aqui é a aliança no sangue de Cristo, né? Lembra lá? Eu faço com vocês uma aliança no meu sangue. Mas o Deus é o mesmo. Né? É um Deus que, quando faz uma aliança, Ele cumpre essa aliança. A pergunta é, para nós, uma aplicação para nós aqui, bem simples. Né? Eu sei qual é a aliança de Deus comigo. Né? A aliança de Deus comigo não é um carro novo. A aliança de Deus comigo não é uma vida sem lutas. A aliança de Deus comigo não é falta de problemas. Né? A aliança de Deus comigo é eu dei a minha vida por você. Né? Em resgate. Né? E isso vai se cumprir. Né? Não há como perder. Né? Isso te satisfaz? Ou você quer mais? Porque para Deus, meus irmãos, nós estamos, para Deus, o importante aqui é um tempo de lapidação. Deus está muito mais preocupado com a eternidade do que com as coisas aqui. As coisas aqui, Deus pode nos abençoar? Pode. Não tem isso. Mas o plano de Deus, né, não é para aqui. O plano de Deus é para depois daqui. E eu preciso ter isso no meu coração. Senão eu começo a lidar, senão eu começo a trazer muita importância deste mundo para a minha vida. E aí, quando me falta qualquer coisa, ou quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, como diz a música, né, eu fico triste, né, eu fico revoltado. Né. Eu falo, Senhor, já faz 10 anos, e o Senhor não me dá. Né. A gente precisa ter o olhar correto para aquilo que Deus prometeu para nós. Né? Na palavra de Deus, tendo o que comer, o que vestir, você deve estar, vocês sabem, contente. Abraão teve sua fé lapidada e fortalecida pelo relacionamento de obediência. É interessante, né? Eu mostrei algumas coisas que Abraão fez aqui. Algumas delas foi antes do capítulo 15, versículo 6, mas a crença de Abraão foi lá no começo. Né? Foi lá no capítulo 12. Né? Aqui está só dizendo, olha, Abraão creu em Deus. Por isso ele foi justificado. Mas é interessante. Né? Uma fé lapidada durante o tempo. Se você olhar para a história de Abraão, ele passou por muita coisa. Né? E aí ele chega lá, né? Ele passa por tudo isso. É estranho, né? Ele, de medo dos homens tomarem a mulher dele, ele mentiu, ele enganou, com medo de Deus não cumprir a promessa, ou uma dúvida, ou um baque na fé. Você já teve baque na fé? Não. Né? Por um baque na fé, ele aceita o acordo com a mulher e dorme com a escrava. Né? Mas depois, Deus pede um filho para ele. Né? Depois de 20 anos, Deus dá o filho, e Deus pede de volta. E ele, sem titubear, ele dá. Né? O que aconteceu aqui? Né? O que aconteceu com Abraão?
um homem falho, né? Mas o que aconteceu com ele? Ele foi lapidado pela obediência. Como Abraão, você é salvo pela graça mediante a fé em Jesus. Por que é importante saber dessa aliança, né? Porque hoje nós estamos na era da graça, debaixo da aliança de Cristo, no sangue de Cristo, né? E o que Ele prometeu para você, né? Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas você é salvo pela graça. Abraão não foi salvo porque ele salvou Ló, porque ele foi salvo pela justiça, porque ele creu, né? Por fé. Assim como Deus tinha planos para Abraão, o Senhor Jesus tem planos para cada um de nós. Ela está como Jó, porque é João, tá bom? Quer abrir lá para saber quais são os planos de Deus para nós? Quais são os planos de Jesus para nós? João 14. João 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, onde estou, para que onde estou estejais vós também. Né? Essa é uma garantia para todos aqueles que viveram em Cristo e para todos que ainda vivem em Cristo. Abraão teve experiências profundas com o Senhor. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão teve experiências profundas com o Senhor. Até chegar a esse ponto de crer na ressurreição, mesmo antes da palavra ressurreição existir no Velho Testamento. Né? Antes desse conceito, ele creu. A pergunta para nós aqui o que você tem feito com as suas experiências que você tem com Deus? Quando Deus não te dá o filho que você quer, quando que Deus te faz lutar com 4 reis, quando a mulher dele ficou lá tentando ele a fazer o que não deveria, né? Isso é na história, tá? Não estou fazendo nenhuma inalação aqui, não. Na história, né? Que foi o que aconteceu, né? Quando você é lapidado por Deus. Vocês já viram o processo de lapidação, como é que é? Né? É gostoso. Como quando você é lapidado por Deus. Né? Como você reage? Como você aproveita essas experiências? Isso te faz um cristão melhor? Isso te faz alguém que crê em Cristo de uma maneira mais profunda, ou isso te afasta de Deus? Como você lida com isso? Porque todos nós aqui nessa terra vamos passar. Você crê ou não crê em Deus, você vai passar por lutas, por dificuldades. Né? Como você lida com isso? Abraão era um homem comum e pecador, assim como nós, mas é considerado na Escritura como o pai da fé. Isso está lá em Romanos 4,14. Um homem pecador e comum, como eu e você.
Você já pensou em ser considerado, e as pessoas olharem para você e você ser considerado um homem de fé? Né? Ou uma mulher de fé? Né? Ser reconhecido assim? Né? Abraão era como eu e você. Se ele foi capaz, né? Sejam santos, porque eu sou santo. Né? Busquem a santificação. O relacionamento de obediência de Abraão indicava, tem um tinha ali que não está para estar, não é para estar. O relacionamento de obediência de Abraão indicava quem era esse Deus. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que o nosso relacionamento com Deus indique quem é o nosso Deus. Dependendo da forma como a gente lida com as lutas, né, isso vai mostrar o Deus que eu creio. Né? Como eu lido com as minhas lutas, vai demonstrar para as pessoas o Deus que eu creio. O que nós estamos mostrando para as pessoas? Quem é o Deus que eu creio? Um Deus fraco? Nós cantamos aqui que nós somos fracos, mas Ele é forte. Quem é que nós estamos mostrando com a nossa vida, com a nossa fé, com a maneira como a gente luta com as dificuldades da vida? Lembra que Abraão, nós olhamos os textos aqui, né? E é normal passar por essas coisas, mas nós precisamos crescer, meus irmãos. A gente precisa amadurecer. A gente não pode ficar o tempo todo como criança, birrento. Quando as coisas não acontecem, eu choro. Quando não me dão pirulito, eu choro. Né? Eu sei porque os meus netos são assim. Né? Quando ele quer doce antes do almoço, se não der o doce, ele chora. Mas eu sei, mas a gente que é adulto sabe que se ele comer doce antes do almoço vai fazer mal para ele, vai ficar sem fome, depois não vai se alimentar corretamente. Né? Mas ele não sabe que a gente sabe tudo isso. Né? A gente precisa crescer. Né? Que isso seja um desafio para nós, a olhar para a vida de Abraão. Né? E eu fico pensando, né? Sacrificar o próprio filho. Né? Quem tem filho sabe. Né? O quanto nós amamos, o quanto a gente se sacrifica. Né? Pensa aí, eu chegar para você hoje e falar, me dá que eu quero. Né? Ainda bem que nós estamos na aliança, né? E os avós, hein? Estou olhando a avós lá, está cheio de avô aqui. Né? Dá o seu neto que eu quero. Como é que vai ser? Dá aquilo que você gosta que eu quero. Como vai ser? Abraão é chamado o pai da fé. Né? Mas para chegar a ser pai da fé, ele teve uma longa jornada. Né? Que assim a gente possa caminhar também. Amém? Eu vou orar e depois nós vamos terminar com uma música que, por coincidência, fala do servo sofredor. Eu acho que é isso, né? E fala um pouquinho de Isaías 53 lá. Né? Cristo, né? O evangelho, não tem como pregar e não falar de Cristo. Né? Tudo isso está aqui para mostrar para a gente um plano soberano de Deus. Né? De nos fornecer, né? Ou deixar para nós, né? Um sacrifício, né? Para que morresse no nosso lugar, para que sacrificasse no nosso lugar, para que não precisasse mais matar aqueles animais do Velho Testamento e nem cumprir ritos,
Então, que nós possamos levar esse desafio. Né? Eu preciso crescer espiritualmente. Né? Quem é o Deus que eu creio? Eu estou mostrando o Deus que eu creio? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer e colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Obrigado pela tua palavra, que desafia o nosso coração a olhar para o Senhor, e a olhar para o Senhor a gente entende o quanto o Senhor é bom. Lá atrás o Senhor planejou trazer ao mundo o seu Filho, para que ele fosse ao mesmo tempo um Deus, mas ao mesmo tempo um Deus homem que reina, vai reinar espiritualmente, mas vai reinar também junto com a humanidade. E para isso o Senhor entrou na vida de Abraão, chamou Abraão, fez Abraão passar por tudo isso, para lapidar o coração dele, para que ele pudesse finalmente, como diz a tua palavra, agora eu sei que você me ama. Que um dia a gente possa olhar, ou a gente possa ter o prazer de ouvir isso, de uma maneira real. Né? Agora eu sei que você me ama, Ataliba. Agora eu sei. Nos dá capacidade para isso, porque nós somos falhos, fracos, necessitamos do Senhor em todo momento. Então nos ajuda. Nós oramos assim gratos. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.